E a campanha? Diz que a campanha teve assim muitos elementos inovadores, diz que começou passeata, começou música gravada, alto-falante, como era? Trio elétrico. Tudo isso começou mais ou menos nessa época. Era assim mesmo. Passeata. Passeata. Então quase que não se conhecia passeata. Era. Como foi que começou essa história de passeata? Conta essa história aí. Interessante. Naquele tempo tinha um alto-falante na praça. Na praça. Tinha um alto-falante. E tudo era feito ali perto, porque o alto-falante era quem transmitia. Mas, quando chegou nas campanhas de Sé, o povo não parava, não queria ficar lá, sabe? Queria andar na rua, queriam dançar, queriam cantar, sair. Assim foi feito, começava ali na praça, Vigário Antônio Joaquim, e saía pela Rua do Comércio, passava lá no cinema que hoje é o Pax, e rodava na rua, entrava, não saía no outro, era muito animado, todo mundo ficava muito, quando terminava era uma alegria, passava 2, 3 dias, o povo todo na maior animação, conversar. Depois da campanha de prefeito e o excelente trabalho que Dissé fez na prefeitura, ele foi convidado, num impasse que aconteceu na política do Rio Grande do Norte, foi convidado a ser o governador do estado do Rio Grande do Norte. Aí, Dissé fez uma campanha inovadora, né, na cidade, no estado do Rio Grande do Norte. Dissé também, que era um apaixonado pela aviação, presidente e fundador do Aeroclube de Mossoró, que hoje tem o seu nome, andava muito de avião para os municípios do interior, e os colegas pilotos faziam panfletagem, distribuíam esses folhetos que hoje a gente faz a panfletagem no sinal. Naquele tempo o Aeroclube levava isso e soltava num sobrevoo de avião em cima das cidades, e era sempre um acontecimento muito grande, muito importante. Essas características, né, da campanha de Dissé foram inovadoras assim, na campanha, e naturalmente tiveram a sua parcela de colaboração para esse sucesso grande que foi essa eleição de Dissé Rosado. Reportando um pouco aquela época, que tipo de vida social havia em Mossoró naquele tempo? Era muito animado, as festas, os bailes, a escolação de grau. Era muito, muito mais do que agora, sabe? Tinha o que clubes? Onde era as Ipiranga, era o Ipiranga. Não sei. Na União Caxeiral não tinha uns bailes também? Tinha. As melhores festas, as maiores festas, Lúcia chegou aí, as maiores festas eram lá mesmo. O clube, o melhor clube, era na União Caxeiral. E já existia o Ipiranga? Não, o Ipiranga foi assim. O Ipiranga, uma pessoa foi prefeito e morava ali na praça e quis construir o prédio, que foi o pessoal do Raimundo Juvino. Ele foi prefeito e construiu, levantou. Eu acho que ele pensava que ia ficar a vida inteira prefeito. Nem terminou, sabe? Nem terminou. Foi pela prefeitura que ele fez tudo. Mas depois passou a época dele e ficou sendo um clube de dança. E foi andando até agora, está aí. Tinha cinema naquela época? Tinha teatro? Tinha cinema. Tinha mais? Tinha o Pax, foi inaugurado com muita festa. Assim, as moças já naquela época tinham o hábito de sair sair da igreja e ir para a praça e ali para a catedral. Era assim, já tinham esse hábito? Ali, já tinha, já. Aqueles hábitos ficavam logo após a missa, a novena, não é? Ficavam rodando ali, sentavam nos bancos, passeavam. E a senhora passou muito tempo namorando Dissé? Não sei, não. Lembra, não? Não foi muito, não. Mas disse assim, quando ele se encostou na senhora a primeira vez, já chamou para casar? Tem essa história? Teve isso.
Bem, eu sempre achava que ia ser assim, não sabe? Pelas nossas conversas e tudo. Mas o povo duvidava. As colegas. Era muito assim, acertado que ia, não. Né? Ia indo. E foi assim, chegou o dia, um dia ele disse, olha, nós vamos, uma coisa tão interessante, né? Nós vamos casar no sábado, era padre Mota, o padre. E eu, era tudo sem convite, sem nada, só convidou as irmãs, as testemunhas. E eu também, meus irmãos, testemunhas. Quando nós fomos para a igreja, eu disse, meu Deus, e morreu uma pessoa hoje, olha, a igreja está cheia de amigos, de homens, assim, dia de sábado, a igreja cheia de gente. Eu fiquei triste assim. Quando entrei na igreja que vi, era só os amigos que tinham vindo para o casamento. Olha, e ele não tinha dito a ninguém, não sabe? Ele dizia que ele não falou que convidou ninguém. Foi assim. E eu fiquei muito assustada quando entrei na igreja e vi o pessoal cercando ali do altar. E logo que vocês casaram, vocês mudaram para Alcido Cantópolis? Nós moramos lá. Quando nós casamos, já tínhamos a casa feita e fora os passeios que se davam por fora, eu morava lá. E como foram os primeiros anos de casados? A chegada dos filhos? Foi tudo muito normal, tudo com muita alegria. E quem escolheu o nome das crianças? Nós mesmos. Nós combinávamos tudo com muita naturalidade, sabe? Dava tudo muito certo. Isso é bonito. Qual foi a sua atuação nos bastidores, nas campanhas eleitorais dele? Isso é? Sim. Eu vou dizer que foi muito interessante. Eu saí, César era minha companheira. César e a irmã dele, sabe? Que queria muito bem a ele, era muito... Ela disse, olha, nós vamos sair juntas. E é bem cedinho, 6 horas nós já vamos estar na rua. A eleição começava às 8, 9, mas disse, está tudo certo. Bem, 6 horas chegou César lá em casa, já num carro, e olha, nós só vamos chegar em casa hoje de noite, vamos parar essa eleição. E passamos o dia, todo dia, descia ali pelo hospital, tinha o Hospital de Caridade. E andamos o dia todo. Havia muita boca de urna? Havia, não assim como é agora. Era nas casas, o movimento era... Tinha comida, né, para os eleitores? Tinha nas casas. Né? Matavam uns bois, umas paçocas. Uns carneiros, umas coisas. E na hora do almoço todo mundo ia para casa dos seus eleitores, né? Como foram os 6 primeiros meses? Sim. Os 6 primeiros meses, o início, é sempre complicado, é difícil. Diz, não diz, não é. A senhora estava grávida também, né? Sim, no governo do estado, sim, né? Era. Não é? Nasceu de Sé? Foi. Quando Dissé morreu, o meu filho, nós não fomos aquela viagem, eu e ele, porque eu amamentava Dissé, que era novinho, Lúcia era esse, era bem novinho, tinha 2 meses, 3. Só fomos, ele foi só. E foi a também, primeira vez que a senhora não viajou com ele e com as crianças? Foi. Com as crianças não eram com todas, não. Eu tinha 4, não é? Ia com uma, ia com o mais velhinho. É verdade que Dissé sempre viajava em outra companhia? Quando ele marcou a viagem, foi bem comentado que aquele avião não era o avião que ele devia ir, tudo, mas havia uma necessidade, uma urgência lá com Georgina Avelino, um encontro com o negócio para resolver problemas da água de Mossoró, e ele achava que tinha que ir, e nessa época, era poucos aviões por dia, eu não sei nem quantos, se era, quanto. Sei que ele saiu num avião cedinho. A senhora se lembra assim que dia da semana era algum mais A senhora disse ali que era quinta-feira, que a senhora estava dizendo a Lúcia que era quinta-feira que a senhora estava trabalhando. Quando houve o acidente. Sim.
Ah, eu estava na Legião Brasileira de Assistência, exatamente. Estava lá, já era 8 horas, 8 e tanto. Recebeu a notícia, dona Dalgisa, e o repasse para as crianças foi a senhora mesma quem fez? Quem colocou a notícia? O Carlos Augusto era o mais velho, tinha 7 anos. E o mais moço tinha 2 meses. Tinha Isaura com 2 anos, né? Dá para dizer minha idade. Eu não me lembro mesmo, Para não. o calculista. Foi muito difícil, Eu foi uma imagino. coisa muito Imagino. dolorida. Eu imagino. E começou aquele negócio, vai ficar em Natal, vai ficar. Não, eu vou me embora para Mossoró, por cima do paraquedas. Uma pessoa que era muito minha amiga, era o doutor Mário, o irmão Mário de Silva. Udérica, Mário Silva. Mário. Né? Mário Me Negócio, ajudou né? muito, Irmão de teve muito Udérica, né, presente. E ele era também o presidente do nosso partido. Ele deu muita presença assim, dele, me ajudou muito. Ele e Dolores. O vice, era Silvio. Silvio Pedrosa. O povo ficou muito satisfeito, gostava também muito dele. Dona Dalgisa foi muito importante, né? Porque Dona Dalgisa foi quem educou os filhos. Dissé desapareceu assim muito prematuramente. Eu tinha 2 anos de idade quando meu pai morreu. Não tenho nenhuma lembrança viva de Dissé Rosado. Carlos Augusto e Isaura, que são mais velhos, né? Embora que devem ter essas lembranças, com certeza, Carlos Augusto, porque andava muito com Dissé Rosado. Mas a Dalgisa se superou, fez esse esforço grande e foi o pai e a mãe, educando a todos nós. Me lembro muito do esforço na área da educação que a Dalgisa fazia, tomava o ponto, nos colocava de castigo na hora que nós não fazíamos as lições da nossa escola e sempre procurou colocar os filhos para estudar em boas escolas aqui. Em pessoas que eram inclusive amigas dela. Registro a nossa passagem na escola de Dona Dagmar, o esforço de Dona Heloísa Leão, também professora antiga aqui, nos preparando para o exame de admissão, e a chegada ao Colégio dos Padres, que eu cheguei em 1960, né, através do concurso de admissão que nós tínhamos lá no Colégio Diocesano, e esse esforço grande na educação, no acompanhamento, no comportamento social dos filhos, é uma coisa assim, muito importante, viva de Dona Dalgisa, e que nós vamos aqui tentando repetir e passar isso para os nossos filhos. Pai. Dá jeito, né? A gente acha difícil, mas eu Escapava. eu acho que se com o pai tinha sido ainda melhor, tinha sido mais fácil, tinha conseguido mais estudo, mais alguma coisa, mas Deu certo, seus filhos deram certo. Ainda criou mais alguém sem seus próprios filhos, não foi? Ainda tenho Olha que coração. Criou quem, Dona Dalgisa? Eu criei, eu tinha Maria, filha, trabalhava comigo, a moça. E. Mas Frank não foi. Isso. Neto. Eu trouxe de governador de Serra Rosada essa mocinha para me ajudar quando Frank nasceu. Quando disse Carlos Augusto Carlos nasceu. Augusto nasceu. E essa moça me ajudou. Tempo depois casou, depois morreu. E quando estava doente, me entregou. Foi lá na minha casa, me deixar o filho dela. E eu fiquei até hoje. Até hoje eu sou mãe Ainda dele. está criando. Já casou, já tenho 4 netos. Estou aqui para dizer algumas coisas a respeito dela. Que essa pessoa tão importante para mim, que me proporcionou
grandes oportunidades. É difícil falar de Adalgisa, porque a Adalgisa é uma mulher exemplar, idônea, fidelíssima à memória do seu esposo e para mim é um exemplo de mulher, exemplo de mãe, de mulher. Eu fui adotado, acho que eu devia ter uns 3 meses de idade. Praticamente a ausência da mãe biológica foi suprida por ela. Nos seus cuidados, na sua atenção, no seu carinho, no seu amor, que nesse decorrer de tempo eu espero ter correspondido para ela na altura do que ela me passou. Vários fatos interessantes que a gente sempre vê assim que ela faz. Um deles que até hoje me marca é que desde a infância, desde pequeno, ela tinha um cuidado com a gente. Um exemplo, a gente está assistindo televisão com ela e se a gente deita no chão ou coloca a cabeça assim um pouco torta, ela chegava com almofada. Até hoje ela faz isso com a gente, os barbudos. Com almofada para ajeitar a gente, para acomodar, deixar a gente confortável. Sempre tem essa preocupação, cuidado com os filhos, que foi o que ela, na vida dela todinha foi isso, foi cuidar de criar os filhos, educar da melhor maneira possível. Que apesar da correria do dia a dia, eu acho que nós estamos sempre presentes na casa de Adalgisa, confortando-a, trazendo uma novidade, conversando com ela a respeito do dia a dia da cidade, da política, que ela é muito interessada na política. Sempre se preocupa como é que vai Betinho, como é que vai Carlos Augusto, Rosalba e outras coisas. E nós, ao dizer que nós estaremos sempre presentes ao lado dela, a qualquer hora, a qualquer dia, para que o que for necessário. A senhora teve o apoio da sociedade, da família Rosado? Tive todo, o pessoal do Rosado, todos eram muito meus amigos. Nós fizemos muito boa amizade e foi sempre tudo muito fácil. Essa parte aí, essa ligação, assim, foi muito boa. Um momento muito importante que pudesse memorizar aqui. Ela dá um testemunho da chegada de Lampião em Mossoró. Conta aí, mamãe, a senhora era menina. Ela conta essa história. Eu tinha uns 7 anos. E ele morava, como sempre, nessa casa. Aí começou o movimento de Lampião vir, já vinha na Zona Oeste. E meus 7 anos, uma hora eu achava bom, interessante aquela folia, né? E vem, e não vem, e vem, finalmente chegou o Lampião em Mossoró. E o meu pai nos levou todos para a fazenda do pai da minha mãe, Pedro Neu, o avô de Leodécio, e nós fomos para lá. De lá a gente ouvia os fogos, os fogos não, as balas. De lá era de tarde, ele entrou de tarde. Como foi para lá? Foi de quê? Fomos num carro emprestado de uma pessoa muito rica, Miguel Faustino. Miguel Faustino, né, que fazia igreja, né, o primeiro carro foi deles. Né? Eu tinha assim, amizade com Quincas Moura também, nós tínhamos, era um compadre aqui, o Quincas Moura era funcionário dele. Eu sei que juntamos as famílias e fomos todos para a casa da minha avó. Carlos Augusto era semi-interno no Colégio Diocesano. Estudava de manhã, vinha, almoçava, passava a tarde lá estudando. Ao menos era para estudar, não estudava não, mas dava conta do recado. Havia uma mangueira, como existe mais de 100 anos no Colégio Diocesano, que a mania dos alunos era tirar a manga verde, dar uma dentada e jogar fora. E eu achava aquilo horroroso. Eu dizia, quando a manga estiver madura, ótimo, pode ir para manga. Mas manga verde. Um belo dia eu peguei Carlos Augusto com a manga verde, estragando a manga verde. Aí eu mandei escrever, ele era semi-interno, tinha um internato e um semi-interneto. Mandei escrever, hoje Padre Sato faria mais, jamais. Mandei escrever 2000 vezes, não devo chupar a manga verde, não devo chupar a manga verde. Ele pegou os colegas, né, distribuiu com a mundiça cada um escreveu 10 páginas, me entregou o dever. Muito bem. Isso foi durante a semana. No domingo, ao retornar de São Vicente, da missa semanal de São Vicente, quando eu cheguei na frente do colégio,
a uma senhora doméstica com uma bandeja muito bonita, uma toalha branca em cima, uma bandeja de manga rosa, aquela manga bem madurinha. Despachado, aqui Dona Dalgisa mandou para o senhor. Eu simplesmente digo a Dona Dalgisa que muito obrigado. E recebi a manga rosa de Dona Dalgisa. Veja a delicadeza dela me chamar a atenção e mandar o filho escrever 2000 vezes porque deu uma dentada na manga verde. Realmente, a Dalgisa sempre foi símbolo nessa cidade de simplicidade. Foi primeira-dama, foi primeira-dama em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, mas sempre foi vista não assim nesse ângulo político, mas no ângulo político doméstico. Aí sim. Estamos agora também com Lúcia Helena, nora de Dona Dalgisa, que conosco participa desse papo, dessa conversa. Dona Dalgisa, disse é pai, disse é amigo, disse é que recebia as crianças. Era uma pessoa que tinha algumas características próprias. A senhora também pode falar sobre isso? Sobre as ligações dele com as crianças? Sim. Ele gostava muito de criança e era muito animado com os filhos. Ele queria filho, queria muitos. Nos nossos 7 anos de casado, conseguimos com todo... tendo todo cuidado para não encher a casa de menino, né? Porque dá trabalho. Então, mas ainda tivemos 4 nos 7 anos. Nos 7 anos teve 4, né, Dona Dalgisa? Foi a senhora que colocou um freio nessa ideia dele? Não, mas a gente sempre achava que não valia a pena, não. Era muito menino, era muito trabalho, de todos os tamanhos. Isso. Carinhoso com as crianças? Sim, muito, muito. Eu armava uma rede e botava tudo dentro da rede. Eu via a hora a rede se partir. Isso é a queda grande, nos terraços. Chegava de tarde do trabalho, tomava banho, mudava a roupa e ia tomar conta deles. Que maravilha. Isso. Nos fala um pouco como foi o período em que vocês estiveram morando lá no sítio Cantópolis. O sítio foi muito bom, muito interessante, muito bom a nossa moradia lá. Muito tranquilo? Tranquilo, mas... Fazenda, né? Uma fazenda, sim, né? Mas depois da morte dele, eu encontrei uma certa dificuldade para sair. Eu não saía, eu dirigia, eu saía, mas também não me animava a sair sozinha não dava certo, só dava certo na rua. Eu achava que só dava certo aqui na rua, que era mais fácil, como realmente foi. Algum filho puxou o pai? Tem mais características do pai? Olha, eu acho Betinho muito parecido assim com as coisas dele, sabe? Carlos Augusto é mais sério, disse era mais... se movimentava mais, aproveitava mais, ria mais, gostava mais de brincar com as próprias crianças, mais do que os outros. Mas eram todos muito queridos e todos os que viessem teriam que ser assim. Porque... Dona Dalgisa, voltando um pouquinho na campanha, eu li já algumas vezes que Dissé foi um bom marqueteiro, né? Quer dizer, ele mesmo implantou várias formas de fazer uma política diferente, não? Assim, os discursos, as coisas, ele arrumava
fazia marketing, propaganda. Sim, Sabia fazer propaganda? Ele fazia de governador do Sé, não é? Que tinha muito movimento, onde ele tinha muitos amigos, porque os parentes todos eram loucos por ele. E ele fazia muita coisa, iniciando em governador do Sé. E fez durante a campanha dele, ele fez eu acho que inaugurando em Mossoró um trem desses. Ah, foi. Chegou a ser 7 horas da noite, foi uma festa nos caminhos ali. Do Colégio das Irmãs, o povo todo de pé. Era muito, ele fazia assim, coisas que pudessem abranger a grande parte do povo, sem carro, pelas dificuldades que existiam. Né? Naquela época, o que existia em Mossoró em termos de transporte deveria ser poucos carros, não? Carro, caminhão, coisa pouca assim. Mas né? era trem mesmo. Era. E me diga mais, dona Dalgisa, netos. Os netos marcaram muito a senhora também? Os netos tem 4, tem 4 e vêm sempre aqui, estão sempre com a senhora? Sim. Está sempre próximo? Aquela ligação, não é? Nós temos. Né? E como foi para a senhora perder o neto que ajudou a criar, de Cezinho? Eu não sei nem dizer. Uma dor muito grande. Foi. Era o neto mais velho, era o mais velho, né? O mais velho. Tocou fundo, né, dona Dalgisa? É isso mesmo. Qual a idade que ele tinha? Era 23. 23 anos, Lúcia. Já tenho filho, tinha um filho, né? Tem uma filha de 11 anos. Tinha um filho. Você, dona Dalgisa, aqui, como é? Ela é muito religiosa, dona Dalgisa reza, dona Dalgisa? Como é a vida dela aqui em casa? Ela reza muito para os netos, para os filhos e dá muita assistência a todos eles. Está sempre aqui receptiva, sempre o pessoal passa por aqui para dar um abraço nela. Mas sai também, dona Dalgisa? Tem sempre saído um pouquinho? Sai menos? Não, eu saio pouco. Só assim, vai juntar todo mundo, vamos jantar, vamos todo mundo ficar num canto, aí vai, a onda toda, sabe? Sim. Mas não tem assim, eu acho que a família toda, assim, não é muito animada, né? Muito de festa. A senhora faz caminhadas diariamente? Eu faço, mas não é bem diariamente, não. Tem dias que não faço, não. Regularmente, vez ou outra? Só para manter a forma. Mas tem boa saúde, né, dona Dalgisa? Tenho, mas... Como é que eu posso dizer assim? Já tem essas coisas de gente velha, já tem tudo, então. Durmo um pouco, quero remédio para dormir. Tá. Essas coisas assim. Essas coisas assim, né? E a senhora tem saudade de quê? Ou de quem? Tem muitos. Como assim? Alguma coisa que marcou muito, que a senhora tem lembrança e sente muita saudade? Bem, a minha vida mudou, não é? Aliás, eu vi, depois que você morreu, eu acho que eu entrei no avião 2 vezes e nunca mais. Foi, dona Dalgisa? Sempre tem. A viagem me dá vontade, quando eu vou, eu fico meio nervosa e... Evita o máximo. Eu fico mais em casa, sou muito de casa mesmo. Gostaria de estar aqui com
O Nissé, assim, ele teria 90 anos. 90 anos. Mas era uma pessoa alegre, animada. Não de muita festa, assim, de casa, de família, de filho, com a própria mãe, com os irmãos. Eu tomava muito conta de Ivan, dava conta de Ivan bem direitinho. Ivan bem moço ainda, muito cheio de animações, de namoro, muita coisa, mas ele tomava conta bem direitinho de Ivan. Tem um fato interessante que eu sempre li sobre Nissé, é relacionado com a cultura, com a própria cultura de Mossoró. E que Vantan, nesse momento, esteve muito presente. Vantan dizia que conversava com Nissé e Nissé absorvia tudo com muita facilidade e logo começava a traçar planos de como executar aquele projeto. Né? Ele sempre foi uma pessoa assim, né, dona Dalgisa? Muito, muito. Vantan também, Vantan. As coisas que o seu Rosado fazia assim, com amigos, com tudo, ele nunca parou de fazer, só quando a pessoa morria. Sabe? Ele continuou com diversos amigos, até que enquanto a pessoa existiu, ele deu assistência. E a política hoje está muito diferente, dona Dalgisa? A senhora acha como é que está a política hoje? Como é que está vendo? A forma de fazer política? A política ficou mais a cargo de Carlos Augusto, né? Carlos Augusto e Rosalba, eles que resolvam. Nós só acompanhamos. Eleitor, né, dona? Fiquei assim, desanimada, sabe? E também é a idade. Sai um pouco. Eu estou dizendo, eu não preciso mais votar, porque pela minha idade eu já não preciso mais. Então. Lúcia, alguma particularidade assim com dona Dalgisa? O que é que ela mais gosta? O que é que ela tem mais assim? Afinidade por aqui, por dentro de casa? Você ajuda muito, assim, chama muito, convida muito, chama muito para... Vamos jantar, vamos fazer isso. É disso aí, tem essa preocupação. O que fazem... Convidando, insistindo, chamando, vamos dividindo. Carlos Augusto aqui está um pouco mais distante pelo motivo de Rosalba, não é? Que eu acho que quando termina um dia, um mês, é morto de cansado, muitos problemas. E agora chegou a vez do Cid também, namorando, se casando, essas coisas assim. Que tia Dalgisa gosta, assim, dentro de casa, é de receber as visitas, ela sempre gosta, e sempre tem uma sobremesazinha, ela adora fazer um bolinho, sempre para agradar os netos e as noras, ela sempre está dando essa assistência, fazer um bolinho para cada uma. Eu estou sabendo que no cursilho de cristandade, ninguém faz o doce de banana melhor do que a senhora. E o bolo de macaxeira. E o bolo de macaxeira. Sobre a participação de Nissé na aviação em Mossoró, do clube, já comentou? Não falou. Porque ele foi o pioneiro, né? Então, uma coisa bem importante que ele trouxe, né, para a cidade. Ele participou. E era piloto. Era piloto, não era? Piloto. Interessante. Ele era bem inovador, ele gostava de implantar. Era. Ele podia até não continuar, mas ele ajudava a começar. Naquela época houve aqui em Mossoró um clube. Foi ele que Rômulo, Negreiros e vários. Eu conheci alguns. Eu acho. Vieira, aquele. Herbert. Era bem animado, né? Com licença, vou buscar aqui só.
ela sempre comenta, quando a gente está conversando lá na fazenda, que recebia visitas de políticos de outros estados e tudo. Sim. E sempre ele inventava de fazer um almoço. E não era só 50 pessoas, eram 100. E ela que arrumava tudo aquilo e dava certo. Não sei como, sem geladeira naquela época, incrível. sem essa assistência que hoje tem, né, de buffet. E ela fazia tudo isso. Tinha capacidade de administrar isso. É bem interessante ela contando. Isso aqui, o primeiro rapaz que foi contratado para ser dos aviões, ele era o quê? O que é que como se chama? Piloto? A pessoa, piloto, não era? Que tinha Camilo Paulo, tinha o professor para ministrar as aulas para o grupo. E ele me deu isso. Isso faz... Eu acho que faz muito tempo mesmo. Aí ele premiou com esse cinzeiro para... Ele me deu. Um dia eu estava aqui e me deu isso. E eu me admiro porque não se machuca, não cai. Não, de bronze. Não é pesado. Ele era filho de um português. Então, interessante. É interessante. Esse deve ser um único, né, dona Dalgisa? Faz muito tempo. Né? É uma peça valiosa, de história. Interessante, muito interessante. Memória. Ele recebeu em que época? Tem lembrança mais ou menos quando foi o período? Não sei lhe dizer isso não. Foi na época do fundou avião, né? o clube, né, de aviação. Na época ainda não era prefeito. Não. Ainda era um rapaz de 30 e poucos anos. Ele era aluno. Era aluno. E na época ele já tinha carro? Sim, desde que nós casamos que ele tinha carro. Já tinha carro. Era um dos poucos rapazes que tinham carro em Mossoró, não, dona Dalgisa? Ele tinha os transportes de governador de ser para Areia Branca, não era? Que transportavam as pedras, gesso. Pedras de gesso. E tinha um carro aqui pela rua. Ele sempre tinha. Carro de passeio. Muito bem. Muito bem. Bom, então, muito obrigado, viu, dona Dalgisa? Nós agradecemos, toda a equipe aqui da TCM, agradece a senhora, agradece a Isaura, a Lúcia, a Selena. Enfim, nós daqui da equipe da TCM agradecemos muito a senhora essa condescendência que a senhora teve conosco. E conceder essas palavras, essa entrevista, viu? Muito obrigado mesmo. Milhões de seres que o palco desconhece, milhares de criaturas pelas ruas do país, perdidas no anonimato. Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus